Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aulinha comentada sobre o campo elétrico, falar das proporções no campo elétrico. Então, a aula de hoje é relação entre carga elétrica, distância e intensidade do campo elétrico. Bom, se eu tenho uma carga aqui num determinado ponto do espaço, que a gente considerando uma carga pontiforme, e eu quero calcular quanto vale o campo elétrico num determinado ponto que esteja a uma distância nós vamos chamar de D dessa carga. E vamos chamar essa distância de D minúsculo. Até esse determinado ponto que está aqui. Então, para calcular o valor do campo neste ponto, a equação que determina o valor do campo, originada pela lei de Coulomb, essa daqui, que o campo vai ser igual à constante eletrostática do meio, vezes o valor da carga elétrica que está gerando o campo, que a gente geralmente chama de carga fixa, dividido pela distância dessa carga até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Eu divido essa distância por essa distância ao quadrado. Bom, o que eu posso dizer a respeito disso aqui? A relação entre campo elétrico e a carga que gera o campo. O campo elétrico e a carga que gera o campo são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se o Q dobra de valor, ou seja, se eu utilizar uma carga duas vezes maior, o campo elétrico nesse ponto também dobra. Se a carga triplica, o campo elétrico também triplica nesse ponto. Se Q diminui pela metade, então eu posso dizer que o campo elétrico também diminui pela metade. Isso é o que significa ser diretamente proporcional. O que acontecer com um vai acontecer com o outro. Agora, a gente observa aqui que tem um d ao quadrado embaixo aqui nessa equação, no denominador.
Isso significa o quê? Que se o D aumentar, eu vou estar dividindo esse valor por um número maior, o que vai me dar um resultado menor. Isso significa o quê? Que o E e o D são inversamente proporcionais. Enquanto um cresce, o outro diminui. Só que ainda tem um quadrado aqui no D. Então isso significa que o E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa o quê? Se o quadrado da distância dobrar, o E vai diminuir pela metade. Se o quadrado da distância quadruplicar, o E diminui para um quarto. Mas observe aqui, para a distância ao quadrado quadruplicar, a distância precisa somente dobrar. Se eu tiver duas vezes a distância, por exemplo, se a distância era 1 e ela aumentou para 2, o D ao quadrado era 1 e vai aumentar para 4, ou seja, a distância vai quadruplicar. Então, e aí o E vai diminuir para um quarto do seu valor. Tá? Então, aqui a gente tem que o campo elétrico e a distância até o ponto onde eu quero calcular o campo verdade, né? Quadrado da distância, ou melhor, D ao quadrado. São inversamente proporcionais. Então, o que isso vai significar para a gente? O que acontecer com um vai acontecer o inverso com o outro, só que é o quadrado. Portanto, se D duplica, ou seja, se o D aumenta duas vezes, o E vai diminuir, que são inversamente proporcionais, mas vai diminuir quantas vezes? 2, que foi o tanto de vezes que o D aumentou, ao quadrado, que vai dar 4. Então, se o D duplica, o E diminui 4 vezes. Se o D triplica, o E diminui 9 vezes, que é 3 ao quadrado. Se o D diminui para um quarto do valor original, 4 ao quadrado dá 16. Então, o E aumenta 16 vezes, certo? Então, aqui a gente tem a proporcionalidade entre o campo elétrico e a distância e a carga elétrica. Então, vamos guardar isso aqui bem guardadinho aqui em cima, porque se a gente raciocinar, não é tão complicado assim de você poder responder o que acontece com o campo quando varia a distância ou a carga elétrica fazendo essa análise. Mas tem provas onde a gente tem que demonstrar isso matematicamente. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, vamos pensar na primeira situação, onde eu tenho isso daqui, ó. Certo? Então, tem uma carga aqui, a distância D de um certo ponto. E essa carga gera nesse ponto um campo que nós vamos chamar de E1.
aqui nós temos um campo elétrico chamado de E1. Como eu não gosto de vetor sem setinha, vamos dar uma arrumada nisso aqui agora. Então vamos dizer que aqui eu tenho um vetor campo elétrico de valor E1, que só para fazer nosso exemplo, vamos supor que ele esteja apontando aqui para a nossa direita. Aqui está o vetor campo elétrico da nossa primeira situação, por isso que a gente está chamando de E1. E aplicando a fórmula do cálculo do campo elétrico que a gente tem aqui, o valor desse campo elétrico nessa situação vai ser só pegar aqui isso aqui. Agora sim. Então tá aqui. Vamos chamar nessa primeira situação essa carga de o primeiro campo elétrico vai ser o K vezes a primeira carga dividido pela primeira distância ao quadrado. De modo que, nesse caso, eu vou chamar o Q1 de Q e a primeira distância eu vou chamar de D, conforme está ali na nossa figura. Então, desse modo, o nosso campo elétrico, nosso primeiro campo elétrico, vai ser dado por aqui. Se eu substituir na fórmula do campo, nosso campo elétrico vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado, com esses valores que a gente teve aqui. Deixar eles mais agrupadinhos aqui. Isso. Agora, vamos supor uma segunda situação onde essa carga triplique de valor. Agora, em vez da carga valer Q, ela vai valer 3Q. Então, o que é que vai acontecer com o nosso campo elétrico? Como é que vai ser o valor do campo elétrico nessa segunda situação comparado com o campo elétrico da primeira situação, ou seja, com o E1. Então, como que vai ser o E2 comparado com o E1? Se a gente for analisar essa regra de proporcionalidade que a gente viu aqui em cima, se a carga triplicou,
Então esse E2 ele vai ter que ser o triplo do E1. Mas como que a gente vai provar isso matematicamente? Vamos lá. Então, nesse caso aqui agora, o que eu vou ter? Eu vou ter a carga 2 e aqui a carga 2 onde eu deixei, tá. Aqui nós temos que a carga 2 vale 3Q. E a distância 2 vai valer o mesmo D, porque nesse caso aqui a gente só mudou o valor da carga, né? A gente está considerando que a carga foi triplicada. E a distância se manteve a mesma. Então agora, quanto é que vai valer o nosso E2? Para calcular o E2, a gente aplica a fórmula do campo elétrico. O E2 vai ser igual o K vezes a carga 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Substituindo os valores que a gente tem, o E2 é o que a gente quer encontrar, o K é o mesmo nas duas situações, o Q2 vale 3Q e o D2 vale D. Então, é isso aqui que nós vamos ter, substituindo os valores. Para a gente poder visualizar, vou passar esse 3 para frente, já que há uma multiplicação, né, e na multiplicação a ordem não importa, então vou passar esse 3 para frente. Isso significa o quê? Que o E2 é 3 vezes o K vezes o Q dividido por D ao quadrado. Só que se a gente olhar aqui, K vezes Q sobre D ao quadrado é o E1. Então, eu posso dizer que K vezes Q sobre D ao quadrado vale E1. Substituindo, eu vou ter que o E2 vai valer 3 vezes o E1. E assim eu mostrei matematicamente que quando a carga elétrica triplica, desde que a distância se mantenha a mesma, o campo elétrico também vai triplicar. Estão aqui os nossos resultados, isso confirmando o que a gente tinha visto ali na parte teórica do nosso problema. Agora, nós vamos mudar um pouco essa situação. Então, vamos dar uma limpada aqui, né? Aqui a primeira situação, ela vai se manter a mesma situação, né? Só que agora só um minuto, vamos tirar isso daqui. Agora, ao invés de mexer na carga, nós não vamos mexer na carga. A carga vai continuar valendo Q, como era na primeira situação. Porém, nós vamos dobrar a distância. A distância que valia D agora vai valer
2D. Então, dobramos o valor da distância. De acordo com o que a gente já aprendeu, se eu dobro a distância, lembra que o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, o que aconteceu com a distância vai acontecer o contrário com o campo e ao quadrado ainda. Então, se eu dobrei a distância, ou seja, aumentei ela 2 vezes, o campo vai diminuir. Quantas vezes? 4 vezes, ou seja, o campo elétrico, o E2 nessa situação, ele vai ter que ser 1/4 do E1. Como é que a gente demonstra isso matematicamente? Vamos lá. Então agora o que nós vamos ter o Q1 vale Q, o Q2, aliás, desculpa, o Q1 vale Q, a gente já fez a conta aqui, né? Primeira situação, Q1 vale Q, D1 vale D e o E1 vai valer K vezes Q sobre D quadrado. Segunda situação, eu tenho que Q2 vale Q, então a gente não mexeu na carga. O D2 vale 2D. Então, quanto vai valer o nosso E2? O E2 a gente já viu que ele vale K vezes Q2 ao quadrado dividido pelo D2 ao quadrado. Substituindo os valores, o K é a mesma constante, o Q2 vale Q, nós não mudamos a carga nessa segunda situação, mas nós dobramos a distância. Então, o D2 ao quadrado vai ficar 2D, que é o valor do D2, ao quadrado, entre parênteses. Resolvendo essa parte do quadrado embaixo, nós vamos ter 2D ao quadrado, então o 2 ao quadrado vai dar 4, o D ao quadrado vai dar D ao quadrado. E com isso, como a gente vê aqui, como a gente fez da outra vez, K vezes Q sobre D ao quadrado é o mesmo E1. Então eu posso dizer que se eu substituir o K vezes Q sobre D ao quadrado, só vai sobrar o 4 embaixo. Então, dessa forma, eu posso dizer que o E2 vai dar igual ao E1, que substituiu o K vezes Q sobre D ao quadrado, sobre o 4 que já estava aqui embaixo. Assim eu mostro que se eu dobro a distância, né, T2 foi 2D, o campo vai diminuir 4 vezes. O que aconteceu com a distância vai acontecer o contrário com o campo e ao quadrado, certo? Então, o objetivo foi mostrar como demonstrar matematicamente essa teoria, que existem provas, exames que vocês vão prestar que vai exigir isso de vocês. Tá? Então vocês viram essa demonstração, agora é só treinar, rever a aula e fazer aí os exercícios que vocês encontraram pelo caminho, certo? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula, bons estudos para vocês.